Primeiro-Ministro chama a imprensa nacional e estrangeira para uma conferência de imprensa para falar do país. Ilha do Príncipe festeja 547 anos da descoberta. Governo regional inaugura a energia da rede DEMAI para a comunidade de Praia das Boas. Primeiro Fórum de Auscultação sobre Estados Frágeis. Boa noite, está a começar o telejornal. O primeiro-ministro e chefe do governo chamou esta quarta-feira a imprensa nacional e estrangeira para falar do país. Patrício Trovoada falou sobre os últimos acontecimentos na Assembleia Nacional e lamentou o comportamento dos deputados da oposição. Aquilo que aconteceu no nosso Parlamento na segunda-feira passada e também no dia 11, na quinta-feira, não abona a favor das nossas instituições, a favor da Assembleia Nacional, do exercício democrático e, enfim, traduz uma imagem triste, mas errada, daquilo que é a nossa democracia. Logo a seguir, nós tivemos, esses últimos dias, uma campanha visando a denegrir ainda mais o nosso país, as nossas instituições, a qualidade da nossa democracia, campanha orquestrada pelas forças políticas, partidos da oposição, e que visa realmente uma política de terra queimada. Podemos ter as nossas divergências, mas é muito penoso ver todo o esforço que temos estado a fazer no sentido de melhorarmos quer o Estado de Direito Democrático, quer a imagem internacional do país, quer o nível de confiança que os parceiros internacionais, públicos e privados, têm em relação ao nosso país, ver todo esse esforço destruído por uma campanha de difamação, de mentiras, alarmista, que poderá eventualmente se traduzir pela uma escassez ainda mais do apoio internacional a São Tomé e Príncipe. É preciso percebermos que, a nível internacional, a ajuda é sempre condicionada ao desempenho macroeconômico, condicionado a um certo número de indicadores. Esses indicadores têm melhorado esses últimos anos de uma maneira bastante notável, mas é preciso agirmos em responsabilidade e evitarmos, porque estamos descontentes, o porquê as nossas ideias e posições não vincaram, é preciso evitarmos de destruir tudo e todos. O primeiro-ministro disse esta quarta-feira em conferência de imprensa que perdoa Jorge Amado. O líder da bancada parlamentar do MLSTP-PSD pediu desculpa aos santomenses depois de ter partido às urnas durante a sessão plenária da Assembleia Nacional. O chefe do governo santomense afirmou que ainda restam 5 deputados que deveriam servir o exemplo de Jorge Amado, porque o que aconteceu no Parlamento não dignifica o próprio deputado, o partido e o país. A favor
O primeiro-ministro, durante a conferência de imprensa dada esta quarta-feira, falou do comportamento tido pelo líder da bancada parlamentar do partido MLSTP-PSD. Jorge Amado, durante a sessão plenária, partiu por 2 vezes as urnas que serviam para a eleição dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Um dia depois, Jorge Amado veio pedir desculpas ao povo. Eu gostaria, muito sinceramente, de pedir uma enorme desculpa ao povo de São Tomé e Príncipe pela situação ocorrida ontem no Palácio dos Congressos, pelo comportamento que tivemos, os deputados da oposição, e pelo meu próprio comportamento. O primeiro-ministro disse que perdoa Jorge Amado e espera a mesma atitude por parte dos outros 5 colegas. O senhor Jorge Amado, eu ouvi dizer que apresentou desculpas ao santomense, mas esses são 6. Quer dizer, é bom que os outros sigam exemplos de Jorge Amado. Há mais 5 que têm que pedir desculpa pelos comportamentos que tiveram. E em relação ao Jorge Amado, como São Tomé diz, ver para crer, oxalá que ele se mantenha assim e que ele corrija os seus comportamentos. Porque não dignifica nem Jorge Amado, nem o MLSTP, nem os militantes do MLSTP, nem o país. Por conseguinte, o Jorge Amado, se pediu desculpa, não está perdoado. Mas é bom ele mudar o seu comportamento. É bom, porque ninguém tem a ganhar com essas situações todas. Segundo uma nota de imprensa chegada à redação da TVA, se dá conta que a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe teve encontros separados na passada segunda-feira, dia 15 de janeiro, com os líderes da oposição, bem como com representantes do governo. Os encontros realizados permitiram a representante do sistema da ONU auscultar ambas as partes sobre a crise institucional que se instalou entre o poder e a oposição, resultante da promulgação pelo Presidente da República da Lei Orgânica que cria o novo Tribunal Constitucional e da eleição da Assembleia Nacional dos 5 juízes deste Tribunal, bem como as próximas eleições, entre outros temas. Depois de ouvir as posições de ambas as partes, a coordenadora residente apelou a priorizar a manutenção da calma e do diálogo, evitando desta forma qualquer tipo de violência que possa pôr em perigo o Estado de Direito democrático. Entretanto, em resposta à solicitação feita tanto pela representação da oposição quanto pelo governo para facilitar a restauração de um clima de paz institucional, a coordenadora residente manifestou a sua total disponibilidade para o efeito e informou as partes que irá associar a sua voz a do representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, que tinha agendado para o próximo dia 24 de janeiro de 2018 uma missão a São Tomé e Príncipe. A propósito desta visita, indicou será de encontrar-se com todas as partes implicadas e proceder à avaliação da situação a fim de ajudar a apaziguar a situação. A principal preocupação das Nações Unidas, enfatizou a coordenadora residente das Nações Unidas, é garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento para o povo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, o que implica colocar assento nos direitos democráticos para todos. Estivemos assim a citar a nota de imprensa chegada à nossa redação da coordenadora residente das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe. Entretanto, o primeiro-ministro Patrício Trovoada pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades para solicitar uma missão do representante do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, a fim de se inteirar da real situação do país. A informação foi avançada pelo próprio chefe do Executivo santomense. Por isso, e para pôr cobro a essas especulações maldosas das forças da oposição, eu pedi ao ministro dos Negócios Estrangeiros ontem para convidar o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central
para poder fazer uma missão a São Tomé e Príncipe de informação. Porque é bom que a comunidade internacional tenha o conhecimento exato daquilo que aconteceu e que não segue na busca de informações através de certa imprensa ou das redes sociais. É preciso vir aqui, falar com toda a gente e tomar posse de todos os elementos, de todos os documentos, para saber de facto aquilo que se passa em São Tomé e Príncipe e que, no nosso entender, é simplesmente um descontrolo, que eu espero temporário, da oposição, que não viu satisfeito a sua vontade de perpetuar o Tribunal Supremo na situação transitória também do Tribunal Constitucional. Nós também, para dar mais garantias ao processo democrático, eu também pedi assistência dos nossos parceiros para reforçar a capacidade ou as capacidades a nível da comunicação social. Estamos num ano eleitoral e nós queremos de facto que esse processo se desenrole com todas as garantias para todas as partes. Daí que pedimos também apoio para reforço das capacidades e também para a reforma, porque todos nós sabemos que esse Conselho Superior de Imprensa já não tem credibilidade nenhuma. Não tem. Não tem pelo comportamento do Sr. Presidente, um juiz político que comprometeu-se e que assim não só desqualificou-se ele próprio, mas desqualificou a própria instituição. O Porto de Águas Profundas e o aeroporto serão uma realidade, afirmou o Primeiro-Ministro ao ser interpelado pelos jornalistas. Segundo Patrício Trovada, há vontade política, há financiamento garantido e faltam apenas aspectos técnicos. Por isso, e para pôr cobro a essas especulações maldosas das forças da oposição, eu pedi ao Ministro dos Negócios Estrangeiros ontem para convidar o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central para poder fazer uma missão a São Tomé e Príncipe de informação. Porque é bom que a comunidade internacional tenha o conhecimento exato daquilo que aconteceu e que não segue na busca de informações através de certa imprensa ou das redes sociais. É preciso vir aqui, falar com toda a gente e tomar posse de todos os elementos, de todos os documentos, para saber de facto aquilo que se passa em São Tomé e Príncipe e que, no nosso entender, é simplesmente um descontrolo, que eu espero temporário, da oposição. Segundo tivemos passar esta declaração do Primeiro-Ministro, segundo informações da nossa realização, é um assunto que nós poderemos retomar, mas para informar que esta conferência de imprensa poderá ser seguida na íntegra depois do telejornal. A região do Príncipe comemorou hoje os 547 anos da descoberta da ilha. O ato central, em alusão à data, decorreu no auditório do Centro Cultural do Príncipe. O ato central em alusão ao dia
no auditório do Centro Cultural do Príncipe, marcou o ponto alto dos 547 anos da descoberta da Ilha do Príncipe, que hoje se comemora, e que em 17 de janeiro de 1471 marcou o início da civilização dos santomenses. Estamos reunidos para celebrarmos os 547 anos do descobrimento da nossa ilha. A nossa ilha, carregada de laços culturais que nos unem ao longo de séculos. Estes séculos simbolizam a nossa história, a nossa cultura e também a nossa identidade. A possível descoberta protagonizada pelos descobridores portugueses Pedro Escobar e João de Santarém marcaram o início da nossa civilização. Não importa onde viemos ou que somos oriundos, importa sim termos laços de amizade, paz, concórdia entre todos os que aqui labutam. Este 47º aniversário da descoberta não é celebrado de forma como víamos celebrando, pois os problemas econômicos e financeiros que nos atropelam limitam-nos a muitas das atividades que a população desejava e estão habituados. O presidente do governo regional, Tosé Cassanda, que presidiu o ato, referiu sobre a carga simbólica que carrega o mês de janeiro no contexto histórico da população regional. Se é verdade que janeiro carrega toda a carga simbólica e histórica de um passado que permitiu a edificação da nossa sociedade, não podemos hipotecar a construção do futuro com a fixação obsessiva no presente, ao ponto de pensarmos que temos mais direitos do que as próximas gerações. Tem sido esta a nossa preocupação desde o início, apesar dos constrangimentos de ordem diversa existentes. Temos a consciência que, de uma forma geral, os eleitores desvalorizam o futuro por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque a satisfação com as preocupações do presente relega o futuro para o segundo plano. E em segundo lugar, porque esse mesmo futuro é o futuro dos outros e não o nosso. Cabe aos decisores políticos criarem as condições ideais para que este esquecimento não se imponha em prol da salvaguarda dos interesses das gerações atuais e das gerações futuras. A preocupação com o desenvolvimento sustentável às gerações futuras constitui uma das preocupações para as autoridades da Ilha do Príncipe. A nossa preocupação com o desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes é o mais claro indicador da nossa sensibilidade e preocupação com o futuro das próximas gerações. Os nossos antepassados, alguns dos quais criaram as condições para que vivêssemos hoje como vivemos, apesar de alguns constrangimentos que persistem, não nos perdoariam se fôssemos os responsáveis pela destruição do futuro das próximas gerações. Temos hoje no Príncipe e na diáspora mais pessoas desta terra com formação superior e especializada como nunca tivéramos antes. Se é verdade que não temos negligenciado na criação ou edificação de um projeto que não ponha em causa as gerações futuras, temos também, por outro lado,
apesar dos constrangimentos existentes, feito tudo o que está ao nosso alcance para que as gerações presentes não se sintam com menos direitos do que as gerações futuras. Ao destacar várias ações de conquistas levadas a cabo nos últimos 10 anos em mais diversos domínios no contexto regional, Cassandra quer, desta feita, estabelecer um compromisso com as mais diversas instituições e ONGs com vista a consumar o projeto de energias renováveis amigas do ambiente. Queremos, em associação com algumas instituições nacionais e internacionais e ONGs, estabelecer um compromisso e projeto que permitirá a aposta em energias alternativas, mais amigas do ambiente, em detrimento da preferência quase sufocante com a energia termoelétrica, construindo um caminho paulatinamente para a diversificação de fontes de produção de energia, diminuindo com tal a nossa dependência com os combustíveis fósseis que têm que vir da capital do país. É este também, entre outros, o nosso compromisso com a edificação da esperança, neste janeiro sempre presente nas nossas vidas. Ilha do Príncipe a comemorar os 547 anos dos descobrimentos pelos navegadores portugueses Pedro Escobar e João de Santarém. No decorrer das atividades comemorativas do dia 17 de janeiro, o Governo Regional homenageou 6 antigos professores com diploma de mérito pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento do setor da educação ao longo de muitos anos na Ilha do Príncipe. A entrega destes diplomas de mérito visou o reconhecimento do Governo Regional pela relevância de atuação e pelos destacados serviços em prol do desenvolvimento na Ilha do Príncipe no sector da educação dado ao longo de muitos anos por estes professores. A atribuição do diploma de mérito é um ato formal de elevado significado. Perdoe-me todos os presentes a estranheza de que vou afirmar, que espero não sintam como deselegância. Na realidade, estamos a cumprir um ato mais profundo, um ato de integração que implica duas vontades. A vontade coletiva da população, que é a comemoração de mais um aniversário do descobrimento da nossa ilha, e a vontade individual de cada professor aqui chamado. No entanto, a educação não é reduzir cada ser humano incomensuravelmente precioso à condição do antigo empregado ou de peça de um sistema, mas ajudá-lo a descobrir que o seu papel foi insubstituível na sociedade. Não me devendo sobrepor a esse discurso, compete-me, no entanto, explicar esses motivos. Estas personalidades foram e continuam sendo professores sem sombra de vaidade. Uns que formaram muitos investigadores dentro e fora do país, outros, através da sua ação enquanto professor de muitos discípulos por esse mundo fora, professores em muitas paragens, há que contribuiu para a criação de hábitos de leitura, desporto e literatura na região, assim como desenvolveram intensa atividade, designadamente no domínio acadêmico. Em nome dos professores homenageados, Miguel dos Prazeres agradeceu o governo pelo feito. Agradecer ao governo na iniciativa e dizer, portanto, que é um mérito que justifica ter em conta as figuras, ter em conta a forma que hoje ainda fazer que alguns já fizeram e que de sublinhar, portanto, que o governo reconheceu da melhor forma o papel que a educação desempenha em qualquer sociedade. Muito obrigado, em nome dos colegas. Professores de mais diversos níveis de ensino a receber diploma de mérito em prol do desenvolvimento da Ilha do Príncipe no setor da educação. A comunidade de terras verdes, que custou ao Governo Central vários milhões de dobras, foram inaugurados esta terça-feira.
Felipe Santa Rosa, vulgarmente chamado por Conde, é um dos mais antigos moradores na comunidade de Praia das Buras, que tem como principal atividade econômica a pesca. Para a nossa Câmara, reportou quanto importante é esta chegada da luz elétrica da rede da EMAI para esta comunidade, hoje com uma população a rondar pouco mais de 200 de habitantes. Foram sempre as promessas, mas agora constou a realidade. E com isso estamos imensamente satisfeitos com essa energia, porque energia é a saúde. E de avante, o dia a dia vai ser diferente aqui na sua casa, nesta comunidade, na Praia Buras? Com certeza vai ser diferente, porque sempre as coisas transformam. Porque a gente bebia água quente, mas agora vai se beber água fresca, que é uma coisa que sempre foi inesperado. Mas agora a gente se espera que a gente vai beber isso. E pode aparecer um amigo, um parceiro qualquer, que queira beber uma água normal e a gente tem possibilidade de dar isto porque a energia corresponde. Agradecimentos ao governo, não é? Eu só tenho que felicitar muita vida longa ao senhor presidente regional, José Cassandra. Com o senhor Conde, restante outros moradores também partilham a mesma ideia, sempre debaixo de muita satisfação. Estou muito satisfeita. Esse ano aqui vai me fazer 15 anos aqui no Príncipe. Sou para aí das Praias das Buras. E agora a gente vai ter um peixe de qualidade. Vai vender peixe de qualidade, vai levar peixe para o mercado de qualidade. E estou muito satisfeita. Eu agradeço o governo central e o governo regional que tem esforçado muito para esse trabalho que está aqui hoje. É um trabalho que nos ajuda muito no tempo, na área de pesca e também na conservação. É uma boa iniciativa, o governo está a trabalhar bem. Espero que o governo não para por aí, que essa iniciativa está desenvolvendo o Príncipe. O Príncipe está cada vez dando um passo para frente. Com essa energia, eu como palaie vou vender meu produto de qualidade, que a população sente que está a utilizar. E antes da energia, como é que era o dia a dia aqui? Dia a dia temos que comprar para o mercado rapidamente, mas agora com energia, comprar, pôr na arca, depois levar para o mercado e o produto já fica com uma boa qualidade. Agradeço ao governo. Sim, é de louvar o governo, que o governo está a trabalhar bem. A ação é uma velha promessa do presidente do governo regional, José Cassandra. E ele permitiu e cumpriu a sua palavra, que hoje deu-nos essa oportunidade de ter aquela energia hoje, porque isso é uma vida para nós aí na Praia Buras. E também por aí também eu agradeço muito a ele, que ele aqui à frente, que não despedisse do seu trabalho, que possa dar mais sempre a confiança à pessoa da comunidade e outras comunidades de região Toma de Príncipe. Energia que hoje é uma realidade para a comunidade de Praia das Buras, custou ao cofre dos governos da República, Central e Regional, montantes estimados em mais de 5 milhões de novas dobras. Esse desafio está ganho, essa batalha está ganha. Parabéns aqui à Praia Burra, parabéns ao Príncipe. E vamos continuar a trabalhar para continuarmos a ter um Príncipe melhor para todos. Todos! E só levando energia e água potável para todos é que nós todos estaremos a beneficiar do Príncipe. Só assim todos podemos dizer que somos iguais aqui nesse pedacinho de terra, nesta ilha pequenina. Não pode haver energia para uns e não haver para outros. Temos que levar energia para todos que vivem aqui nesta ilha. No ato inaugural, José Cassandra deixou garantias de que o ano de 2018 vai ser para fechar o ciclo de extensão de energia elétrica para as comunidades da Ilha do Príncipe. Com esta inauguração, nós podemos garantir que apenas faltam-nos 2 comunidades no Príncipe, das comunidades maior número populacional, para podermos fechar para as pessoas. Hoje, chegando a energia Praia Burra, Praia Campanha imediatamente vai ter. Belo Monte irá ter. E fica-nos a São Joaquim que ainda este ano vamos concretizar este objetivo de levar a energia para São Joaquim. Manifestação cultural. Comunidade pescatória, Praia das Buras.
Empresas familiares, desenvolvimento sustentável da Ilha do Príncipe e investimentos privados em São Tomé e Príncipe foram temas que dominaram a realização de uma conferência cujos oradores foram os professores da Universidade de Lusíadas de Portugal. O auditório do Centro Cultural do Príncipe foi palco destas conferências no quadro das comemorações de mais um ano da descoberta da Ilha do Príncipe, a assinalar este 17 de janeiro. Dentre as temáticas, a professora Paula Rodrigues, da Universidade de Lusíadas de Portugal, assegurou o desenvolvimento sustentável da Ilha do Príncipe. Fomos desafiados pelo Presidente do Governo Regional e pelo Presidente da Fundação Minerva para falarmos sobre desenvolvimento sustentável. O que conseguimos passar para a plateia foi que o povo de São Tomé e principalmente também, visto estarmos no Príncipe, o povo do Príncipe deverá ele próprio terem atenção e estar disposto a contribuir para dar retorno à sociedade de forma sustentável. Por sua vez, o professor Dr. Francisco Pávia, com investimento privado em São Tomé e Príncipe. A minha contribuição teve a ver com o investimento estrangeiro em São Tomé e Príncipe. Tentei dar uma abordagem genérica, mas depois falando especificamente aqui sobre a situação do Príncipe. Neste termo, neste contexto, portanto, qual é a sua contribuição, tanto foi aqui deixado à plateia? Em particular a Ilha do Príncipe no seu todo. Eu penso que tentar alertar as pessoas, a população em geral, que há aqui muitas potencialidades, mas também há ainda muitos problemas para resolver. E os indicadores internacionais dizem-nos que esses problemas não são difíceis de resolver. Tem a ver com a desburocratização, com a facilitação de negócios, com a tentativa de criar mais condições para que mais investidores estrangeiros venham para aqui. Se conseguirem fazer isso, já é muito positivo, porque vocês já têm uma coisa muito importante que é a segurança e que é a boa imagem internacional. O tema Empresas Familiares é o último a ser exibido nesta plateia, repleto de audiência. Eu estou convencido que a base da estrutura empresarial do Príncipe e de São Tomé também reside numa estrutura de empresas familiares. As empresas familiares têm características únicas que permitem que se mantenham ao longo do tempo. Sejam empresas que têm como a sua base de funcionamento a sustentabilidade e o perdurar ao longo de diversas gerações, não tem uma lógica de lucro imediato como têm as empresas tradicionais, e penso que essa será a melhor forma de haver um modelo empresarial e um modelo de organizações, quer no Príncipe, quer em São Tomé. Também estou convencido que muito facilmente, e isso já foi também falado com o engenheiro Cassandra, muito facilmente nós poderemos dar um contributo preciso para o Príncipe no sentido de darmos alguma formação ao nível da elaboração de planos de negócios. Porque nós vimos e apercebemos que o Príncipe tem pessoas muito empreendedoras, tem um potencial de crescimento muito grande, as pessoas sabem fazer muitas coisas, têm muitas capacidades de fazer, enfim, aquilo que é as pequenas economias locais, isso já existe. O que não têm ainda capacidade é a capacidade de se organizarem do ponto de vista empresarial para poderem criar mais valor. Ou seja, eu posso vender o mesmo produto por 10 dobras ou posso vender o mesmo produto por 100 dobras. A questão é saber como é que eu o faço. E esse saber acrescentar valor sobre o mesmo produto. Eu não sou apologista de uma Ilha do Príncipe em que haja muito investimento estrangeiro com muitos operadores, não. Eu acho que os operadores devem ser locais, as empresas devem ser locais e, numa lógica, por aquilo que nos diz a história, numa lógica de base familiar. E, portanto, estou convencido que esse será o melhor modelo e o nosso contributo é precisamente salientar a importância deste modelo de organização, perceber quais são as vantagens que ele tem e depois a partir daqui há um trabalho que tem que ser os habitantes do Príncipe a fazer, que é serem empreendedores, que já o são, a formação nós podemos dá-la, enfim, e depois o tempo, à medida que o tempo passa, os negócios criam-se e a riqueza fica, que essa que é a principal, fica para quem? Para os habitantes do Príncipe, que eu penso que essa que é a principal vantagem deste modelo. Conferências no auditório do Centro Cultural do Príncipe, no âmbito das comemorações dos 547 anos da descoberta da Ilha do Príncipe.